Muito bem. Luzia Santiago e José Mauro, ambos do Rio de Janeiro, apresentaram na web Rádio Estação da Luz o programa Viver no Mundo. Programa imperdível. E aí nós vamos reproduzir esse programa agora na sequência aqui na página Estação da Luz Espírita, mas antes queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Aqui você vai encontrar obras da codificação, livros suplementares, palestras, entrevistas, mas também a programação das web rádios Estação da Luz de Natal e da web rádio Cristo Consolador de São Paulo. E nós vamos reproduzir agora um programa imperdível. Programa Viver no Mundo, reflexões espíritas sobre temas atuais. Os invisíveis da sociedade, com Luzia Santiago e José Mauro do Rio de Janeiro na web rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, sejam muito bem-vindas ao Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Um programa que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. Boa noite a todos, eu sou Luzia Santiago. José Mauro. Eu sou o José Mauro, muito obrigado a todos. Agradecemos aí a presença, a audiência de vocês. Esperamos que seja mais um programa que agrade a todos. E como essa é uma rádio espírita, sempre começamos os nossos trabalhos com uma oração. Então, Zé Mauro, por favor, faça a oração inicial para a gente. Pois não. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e dando graças a Deus e a Jesus. Agradecemos e mais esse momento do nosso encontro, e que possamos, com a ajuda dos nossos guias e dos trabalhadores da luz, doarmos e receber informações, ensinamentos da seara do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, que tenhamos uma noite muito, muito boa, suave e na paz. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre atitudes mornas, que é o objetivo do nosso programa. Falar sobre coisas do dia a dia, mas com uma reflexão espírita sobre o olhar espírita. E atitudes mornas, eu vou começar com um textozinho do nosso querido e amado Chico Xavier, que fala assim: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, ter até um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que está tudo mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, é sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Grande Chico, né? Grande lição tem em tudo isso. E nós, né, somos chegados àquela preguicinha, né? Somos chegados a daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu me preocupo, daqui a pouco eu evoluo. Coisa feia, né? Mas a gente adora empurrar um pouquinho com a barriga as coisas. E assim,
nós vamos nos tornando, como diz esse texto do Chico, uma pessoa mais ou menos. Uma pessoa sem sal, sem açúcar, uma pessoa morna. Uma pessoa morna no sentir, uma pessoa morna no agir. Morno. Quando economizamos no sentimento, acabamos sentindo tudo pela metade. As coisas belas que a vida proporciona, a gente sente pela metade. Acabamos nos contentando com muito pouco, enquanto o universo ele é abundante e ele nos oferece essa abundância. E nesse caso aqui, nós nem estamos falando da abundância das coisas materiais que o universo nos oferece. Nós estamos falando da abundância que ele nos oferece em relação àquele tesouro que as traças e nem a ferrugem corroem. Estamos falando daqueles tesouros que nós vamos levar conosco após o desencarne para outras vidas. Aquele tesouro que ninguém pode roubar da gente. O ladrão não leva. Estamos falando dos tesouros dos céus. Estamos falando do amor que o Cristo veio nos ensinar a sentir e a nos ensinar a praticar. É preciso fazer o melhor com o recurso que nós temos e não apenas simplesmente o possível. Se esforçar, tentar dar o melhor de si. Não precisa ser o melhor do mundo. Basta que nós tenhamos a consciência que nós demos o nosso melhor, que nós fizemos o nosso melhor. Jesus não era morno, muito pelo contrário. Ele era intenso, em tudo. Ele fazia e dizia tudo com intensidade, com calor, com o coração. E ele nos ensinou e nos ensina e nos convida exatamente a fazer o mesmo, a não sermos aquela coisa morna, colocar sentimento no que nós estamos fazendo, nos comprometermos com aquilo que nós temos que fazer, ou sentir, ou cuidar, ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Ele nos convida para sermos cristãos, para termos atitudes cristãs. Ele nos convida a despertar esse sentimento dentro da gente, para a gente sair dessa zona de conforto, sair desse morno. Tá certo que o ideal é que nós não tivéssemos preocupação com nada, com ninguém, com nada na vida. Mas o ideal é o que a gente pretende alcançar, mas que ainda não alcançou. Nós devemos nos contentar com os recursos que nós temos, não o ideal, mas o que nós temos, as nossas possibilidades. E trabalhando assim, no nosso íntimo, tentar superar as nossas mazelas interiores que ainda trazemos, por séculos e séculos, as nossas más paixões, que por enquanto ainda estão enraigadas nos nossos corações. Nós ainda insistimos em alimentar essas mazelas. Zé Mauro. É isso aí. Eu vou aproveitar para agradecer aqui ao Antônio Porto, nossa querida Niura, Edila Santiago, Sônia Mota, Márcia Oliveira. Tem duas Márcias Oliveira, acho que é a mesma. O Delson, nosso querido Delson, e a Cremilda, muito obrigado aí pela presença de vocês. Mas a Luzia deu uma bela introdução e o nosso programa fala de viver no mundo, E no nosso mundo de hoje, nós temos muita tecnologia sendo usada nos meios de comunicação, Essa história de globalização, a sociedade tem acesso imediato a tudo que está acontecendo. Hoje a gente sabe o que acontece nos recantos mais longínquos, Muitas pessoas até dizem, o mundo está muito pior hoje. Não, É porque antes as coisas aconteciam, essas coisas horríveis que a gente vê aí, e
ninguém sabia, né? Às vezes na esquina da sua rua e você não ficava sabendo. Muito bem. Mas nós, apesar de termos tanta coisa boa, tanta caridade, tanta coisa bonita acontecendo, e tem muita coisa boa acontecendo no mundo a todo instante. E acontece que essas coisas nos trariam aprendizado, nos trariam conhecimento, uma maior compreensão entre os homens. Mas, infelizmente, o que nós verificamos é que os temas mais veiculados são, em geral, as tragédias. E a gente tem até que parar para pensar por que eles veiculam, se aproveitam tanto desses temas. A pobreza, o abandono de pessoas necessitadas, oportunistas se apropriando de valores indevidamente, a corrupção, balas perdidas, enfim, toda essa violência que a gente vê aí, principalmente nos jornais, nos telejornais. Mas é porque é o que dá Ibope, né? Se todos nós protestássemos, bota uma coisa legal aí, bota aí uma pessoa que se curou, alguém que ajudou outra pessoa na rua, mas, no fundo, nós ainda somos pobrezinhos de espíritos e a mídia se aproveita do que dá Ibope. Mas isso vai mudando com o tempo, se Deus quiser e Deus quer, né? E se ao menos essas coisas horríveis que vemos, né, essa violência toda, servisse para que nós mudássemos a atitude, né, melhorássemos a nossa atitude diante disso tudo. Mas, infelizmente, o que vemos é pessoas se indignando, se revoltando, muitas se lamentando, que coisa horrível, como está esse mundo, como eu falei aqui, né? Ao invés de procurarmos fazer parte da solução dos problemas, né? Não, espera aí, o que eu posso fazer? O que está a meu alcance? Né? Essa é a postura que as pessoas tomam normalmente, a famosa postura de vítima, que fica aguardando a vinda de um salvador, né? Ou seja, que tristeza, mas alguém vai resolver. Infelizmente, acontece muito. E seria muito chato se nós ficássemos aqui falando dessas pessoas de atitudes mornas, né? Dessas pessoas, como a Luzia falou aí, sem ação, que são meros telespectadores, meros espectadores da vida, né? Então, eu vou citar aqui um caso, aliás, serão 2 casos durante o programa, incríveis, louváveis, de pessoas que tiveram atitudes que podemos dizer de muita luz. E são pessoas que nós, às vezes, cruzamos aí durante o nosso dia a dia e nem percebemos, né? Pessoas que nunca imaginaríamos, que nós vamos ver aqui com todas as dificuldades, sem recursos, mas chegaram onde chegaram. Eu vou citar, por exemplo, a nossa querida Anália Franco, que muitos conhecem, hoje tem o seu nome aí até em casas espíritas, né? E ela nasceu em 1856 e desencarnou em 1919. Ela foi escritora, foi literata, escreveu muito sobre a escravatura na época, dando voz àqueles seres humanos que não eram tratados nem como seres humanos, né? Não podiam falar nada, os pobres escravos. E ela realizou um movimento junto às mulheres de fazendeiros para socorrer os filhos negros, os filhos de negros, os filhos de escravos abandonados. Por quê? Com o advento da lei do ventre livre, criada em 1871 pelo Visconde de Rio Branco, a partir daquela data, as crianças que nascessem filhos de escravos, elas não seriam mais obrigatoriamente escravos. É a lei do ventre livre. Só que os fazendeiros, naturalmente, né, o que fizeram? Largaram aquelas crianças na rua, sem nenhum apoio, e tornaram-se uma multidão de órfãos pelas ruas da cidade. E ela quis montar uma escola, um abrigo para essas crianças. Uma rica fazendeira se sensibilizou e ofereceu uma casa para ela acolher essas crianças. Mas essa fazendeira fez
uma imposição, uma exigência. Ela exigiu que a Anália Franco não misturasse crianças brancas com crianças negras. Um absurdo ainda da época da escravidão, mas a Anália Franco não baixou a cabeça. Ela achou atitude humilhante e recusou aquela casa que estava sendo oferecida gratuitamente e preferiu alugar a casa. E ela passou, então, montou a escola, montou o abrigo, mas pagando o aluguel todo mês. E no mês que ela não conseguia pagar, ela ia na rua esmolar, pedindo ajuda para manter a escola. E, às vezes, alguns alunos iam com ela, né? E imaginem como foi um escândalo isso na cidade, né? Ela na rua pedindo dinheiro para pagar pelo menos o aluguel da casa, e a comida das crianças e tal, né? Mas ela abraçou isso. E aí veio a abolição da escravatura, e esse trabalho dela aumentou muito, se expandiu, e o resultado desse trabalho de Anália Franco, que começou dessa maneira, foi a fundação de 71 escolas, fundou o Instituto Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Largo do Aruche, em São Paulo, fundou 23 asilos para crianças órfãs, oficinas de artesanato e muitas outras obras. Tudo isso veio dessa mulher que iniciou com essa convicção no que ela queria. E ela, além de romancista, escritora, teatróloga e poetisa, ela era espírita fervorosa. Ela sempre revelou interesse grande pelas coisas pertinentes à doutrina espírita, né? E em 1919, a doutrina já estava aí se espalhando pelo mundo, quando ela veio a desencarnar. E ela viveu segundo suas crenças, sua consciência, ao invés de apenas observar os desatinos praticados pelas mentes perversas e egoístas, que é o contrário da atitude morna, né? Essa é a atitude. A Anália Franco, com certeza, não era morna, né? Com certeza, né, Luzia? São pessoas assim, como a Anália, que a gente tem que se esmerar, né? E eu gosto sempre muito de trazer para os nossos dias, ver esses exemplos, nos espelharmos e trazermos o que nós podemos fazer no nosso dia a dia, né, para não ter uma atitude morna, para não ter essa preguicinha, né? Essa preguicinha que a gente tem até de ser feliz, né? Preguicinha de olhar para dentro de si, preguicinha, né, de enxergar a necessidade do outro. Aí vamos botar essa semana, né? Essa semana, então, a gente teve, assim, 2 notícias muito fortes, né? Uma com as enchentes, né, de Minas e São Paulo, e outra esse rapaz do Congo, né, que foi espancado até a morte. Será que quando essas notícias chegaram até nós, qual foi o sentimento que nós tivemos, né? O que passou pelas nossas cabeças? Falei assim, coitados, apenas isso e depois continuamos a nossa vida? Ou a gente tentou pensar, como eu posso ajudar? Como eu posso ser útil? Tem algo que eu possa fazer? Tem algo ao meu alcance? E se não tiver nada ao meu alcance? Uma prece. Prece todos nós podemos fazer. Será que a gente se dignou a pelo menos a orar por essas pessoas, né, que tanto necessitam? A gente tem que sair desse marasmo, dessa zona de conforto, desse morno, né, e se esmerar nessas atitudes, assim como a Anália Franco e alguns outros, né, outro até o caso que Zé Mauro vai contar para a gente. Porque quando a gente se dá pela metade, quando nós não nos dedicamos àquilo que nós nos propomos realmente a fazer, ou ainda quando nos omitimos, né, a inação, nós perdemos uma oportunidade ímpar de trabalharmos a nossa evolução, de conseguir enxergar a dor do outro acima das nossas próprias dores,
Isso nos faz sair do nosso local de vítima e assumirmos as rédeas da nossa própria vida, de sermos os protagonistas das nossas vidas. É claro, lembrando sempre que temos benfeitores espirituais que estão sempre ali, nos guardando, nos amparando, nos auxiliando, nos orientando. O que nos falta é a humildade de admitir que nesse ponto evolutivo no qual nós nos encontramos, nós ainda não conseguimos andar sozinhos. As nossas perninhas, elas ainda são muito fraquinhas, né? Elas ainda são muito cambaleantes, né? Então, não sejamos mornos, sejamos conscientes daquilo que está à nossa volta, o que nós podemos fazer, quais os exemplos que nós podemos nos guiar, né? Nos espelhar. E se nos propormos a fazer algo, independente do que seja bater um prego, mas que seja bem feito, que seja de coração, que nós possamos dar sempre o melhor, que nós sejamos sempre quentes, né, e não mornos. É isso aí, Luzia. E às vezes a gente para e pensa, né, como um caso desse que a gente viu aqui, da Anália Franco, poxa, mas a pessoa precisa ser um verdadeiro herói. Nem todos vamos realizar grandes feitos, mas não é assim, não. Nós usamos isso como desculpa para ficar morninho, né? Acontece que nós podemos, sim, e vamos lembrar aqui algumas atitudes que são atitudes muito simples, mas que muitas vezes elas podem ter uma consequência enorme, elas podem ser muito importantes na vida de alguém. Atitudes que simples, porém, podem mudar a vida de alguém, né? Alguém que pode mudar até a vida de várias pessoas, de uma família. Por exemplo, você visitar um doente, a gente volta e meia fala disso, né? Você sabe que aquela pessoa está doente, não tem lá muito apoio, não tem uma família numerosa. Você vai lá, faz uma visita, conversa. Às vezes sai dali, aquele doente estava até... Eu já vi um caso desse, não está comendo direito, e depois que foi visitado por um grupo da congregação, passou até a comer melhor, se animou. A gente tem outras possibilidades, principalmente agora na pandemia. Muitas pessoas estão solitárias, tem idosos que moram sozinhos, os filhos às vezes estão longe, trabalhando fora, e alguns também que não dão atenção. Houve até uma campanha de um amigo nosso para a gente ligar para esses idosos, bater papo, ligar: oi, tudo bem, fulano? Como é que estão as coisas? Dá uma alegria imensa. Então, são atitudes muito simples. Às vezes, você evita até um suicídio, uma ligação dessa, uma visita dessa, né? Quantos que suicidam por causa da solidão? E você pode também, num momento qualquer, na rua, na condução, aquela pessoa que para do teu lado e começa a desabafar, né? Você, às vezes, dá licença, vou saltar. Você oferecer aquele seu momento, oferecer o seu ouvido, ouvir aquela pessoa. Quantas vezes a gente já não viu alguém fazer isso com a gente e depois falar: obrigado, o senhor me ouviu, muito obrigado, desculpe aí incomodar. Não, que nada, não foi nada. Você tira um peso dos ombros daquela pessoa, né? E, às vezes, também, né, nós podemos ajudar aquele que está muito próximo de nós e nós não estamos percebendo. Às vezes, na nossa família, às vezes, dentro da nossa casa, aumentar o diálogo, né? Promover ânimo dentro de casa, né? Isso tudo são atitudes que ninguém pode dizer: não dá para fazer. Claro, criar 71 escolas, 23 orfanatos, eu concordo que não é para qualquer um. São espíritos mesmo missionários que podemos considerar. Quem sabe algum de nós é um desses, né? Não desanimemos. Mas falamos aqui de situações muito simples, atitudes
muito tranquilas, qualquer um de nós pode fazer, mas precisamos estar atentos. É isso? Isso. Vamos ver aqui as mensagens dos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando. Antônio Porto dizendo que ainda vai chegar o dia de um despertar coletivo. Estamos caminhando para isso, Antônio. Se Deus quiser, um dia vai ter muito trabalho ainda pela frente, muito esforço. Nós temos que esforçar, né, de eliminar essas mazelas, aquele esforço de evolução, deixarmos daquela atitude morna e começar a ter atitudes realmente que fazem a diferença. Antônio também diz que nós somos o sal da terra, porque não temperamos a vida do nosso irmão. Que bonito, tá poético, Antônio, hoje. Isso aí. Realmente. É importante dizer que essa transformação coletiva começa em cada um de nós, né? Exatamente. Uma das funções do sal é dar sabor, né, Antônio? Então, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, são três razões que tem ali, né? São 3 significados, e um deles é exatamente esse: é nós darmos o sabor, fazermos a diferença na nossa vida e na vida do outro, quando ele diz que nós somos o sal da terra. A outra é que o sal, ele dá o seu sabor, né? E some, você não consegue perceber o sal, né? Na comida, você não enxerga, você percebe a atitude do sal, né? O sabor que ele deixou ali, a marca registrada, mas não consegue enxergar o sal. Então é isso que nós temos que ter. É fazer o que tem que ser feito, fazer a diferença, mas não precisa alardear, né? Porque isso é sempre entre nós e Deus, né? Ele sabe o que a gente fez e depois as contas que temos que prestar. É sempre com ele. Vamos dar boa noite aqui também para o meu queridíssimo amigo Zé Manfreda. Meu amigo número 1, meu amigo de infância. Temos muito que evoluir, sem dúvida nenhuma, e seguindo juntinhos. Joyce, muito bom ouvir vocês, muito bom estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. Bom prazer ver você aqui. Prazer ver você aqui, Joyce. E a Sônia está falando que o bem é tímido. Ainda é tímido. Vai chegar um momento que nós vamos ter a coragem de assumir exatamente isso, assim como tanta Anália, tantos outros, né? A história do cristianismo mostra alguns mártires que, mesmo ali, tendo que optar entre abdicar a fé ou morrer, preferiram morrer e não adjurar. Assim como fez Lívia, né? A Lívia morreu pela fé. Joana de Cusa, né? Junto com o filho ali na cruz sendo queimada, mas não adjurou. A própria Joana d'Arc também, né? E tantos outros exemplos. O próprio Cristo, né? Que foi crucificado, né? O exemplo número 1 que a gente dá, que foi seguindo ali firme na sua convicção, na sua fé, na fé no Pai, que é isso que nos leva. Então, a nossa vida que nós vivemos aqui é uma vida material. Nós temos a consciência que nós somos seres espirituais, vivendo um mundo material, uma vida material, que esse corpo que nos foi emprestado para essa encarnação, ele vai ficar, né? Mas o espírito vai continuar. O espírito, ele é imortal. E é isso que nós temos que levar. O que o espírito vai levar após deixarmos essa veste carnal? O que vai conosco? Então é isso que Deus quer da gente. É esse tipo de fé, é esse tipo de bagagem, é esse tipo de tesouro. Muito boas observações. Obrigadíssimo, amigos, por estarem aqui com a gente, dando as suas contribuições, né? Porque, na verdade, os mornos, né? Quando a gente se permite ser morno, a gente está se alienando, né? A gente está deixando de não só aproveitar o que a vida nos oferece, mas também está deixando de oferecer ajuda a um amigo. Como o nosso irmão Zé Mauro falou,
às vezes um ouvido. Às vezes a pessoa, ainda mais nos dias de hoje, essa pandemia, né, que criou um certo tumulto, né? Tumulto financeiro, tumulto material e tumulto emocional também. Às vezes a pessoa que está simplesmente querendo ser ouvida, ou simplesmente que a pessoa fique ali do lado, sem crítica, sem nada. Isso é fazer a diferença. Isso, Antônio, é ser o sal. Isso é não ser morno, é ter atitude. Então, nós não temos que... Porque tem pessoas que não querem se comprometer nem com nada, e nem com ninguém, e nem consigo. Né? Então, como a gente recebe a vida, que é o maior presente que a gente pode ter, e a gente não querer se comprometer nem com nós mesmos? Então, vamos nos comprometer com nós mesmos, com o irmão, lembrando sempre que a grande família humana, quando Jesus disse para amar o próximo como a si mesmo, ele não estava falando para amar mais ao próximo do que a mim, ou mais a mim do que ao próximo. É como a si mesmo, né? Então, o que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Se eu preciso de auxílio em determinados momentos, eu tenho que ter essa consciência que o outro também precisa de auxílio. Então, eu tenho que me colocar sempre à disposição do outro, dentro daquilo que é possível eu fazer. Se é possível fazer muito, ótimo, vamos fazer muito. Se é possível fazer só um pouquinho, vamos fazer um pouquinho. Mas, às vezes, um sorriso muda o dia da pessoa. E um sorriso ainda é de graça. Aproveitar esses momentos, até por live, que a gente não está de máscara, e a outra pode conseguir ver o nosso sorriso. Então, o nosso ouvido, o nosso sorriso, o nosso tempo, são grandes caridades que fazem a diferença. Zé Mauro. É isso aí, a oportunidade da gente conhecer o rostinho das pessoas hoje é pela live, né? Porque quando se encontra, está todo mundo mascarado. Tem que avisar, olha, estou sorrindo, estou de máscara, mas estou sorrindo. Mas a nossa irmã Luzia falou aí da fé, e é muito importante a fé em tudo, né? A gente não consegue fazer nada se não tiver fé. Eu separei uns casos que são exemplos de atitudes que estão no Evangelho, que, se nós formos ver, são atitudes relativamente simples, mas o que vale é a fé, tanto que envolveram aí o Mestre Jesus. Um caso é o de Zaqueu, aquele publicano, chefe dos cobradores de impostos, uma pessoa muito pouco querida na cidade, e ele soube que Jesus ia passar em Jericó, e ele queria ver Jesus. Ele já estava com a fé dentro de si, ele já tinha reconhecido que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. E nesse afã de ver Jesus, ele era um homem de estatura baixa, né? E aquela história famosa de que Zaqueu resolveu subir na árvore e, para de cima de uma árvore, ver Jesus. Veja, uma atitude, nós diríamos, sem menor, né, importância. Tudo bem, você é baixinho, sobe na árvore, vai ver Jesus passar. Mas a fé que ele tinha, na vontade de ver Jesus, acontece, né, tudo aquilo que sabemos. Jesus passa, olha para ele na sua sabedoria, né, na sua luz, e diz: Zaqueu, desça daí que hoje eu vou pousar na sua casa. E com isso, Jesus não só transforma a vida daquele homem, aí tem aquela conversa que ele resolve dividir os bens, devolver o que ele cobrou em demasia, mudou aquele homem. E, além disso, Jesus nos dá uma grande lição, porque foram todos lá reclamar na porta. Mas você vai para a casa desse publicano, esse homem é odioso. Ô, mestre, você vai justamente... Aí Jesus dá aquela lição, né? Quantas vezes ele diz são os doentes que precisam de remédio. E ele foi lá porque ele provou que pode haver a transformação. E a gente rotula as pessoas, às vezes, e não dá a chance delas se transformarem, né? Não as ajuda na transformação. Um outro exemplo de uma atitude que qualquer um diria normal é o cego Bartimeu, né? Que estava
esmolando na beira da estrada, e, como se diz, ele só tinha aquela capa, que era uma capa que eu até aprendi um pouco com a Luzia, aquela capa autorizava a pessoa a esmolar, né, Luzia? Os romanos consideravam, não, esse tem a capa, eles estão autorizados a esmolar. Mas os romanos eram extremamente organizados, até para mendigar tinha organização. É verdade. E ele usava aquela capa para se proteger do frio, para dormir. Eles abriam a capa no chão para as pessoas jogarem moedas. Mas, no entanto, ele também já tinha essa fé dentro dele. Ele já havia reconhecido, conscientemente ou não, que Jesus era o Filho de Deus. E o que acontece quando Jesus está saindo de Jericó? Ele passa por aquela estrada e Bartimeu, cego, ele ouve as pessoas dizerem: Jesus, Jesus está vindo aí, é Jesus. E ele se levanta quando ele sente que a multidão passa com Jesus, e ele joga fora aquela capa que tinha todo esse valor para aquele homem que a gente falou aqui. Ele joga fora e sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Inclusive, muitos estavam ali chamando Jesus de Nazaré. Quando ele chama Jesus, filho de Davi, ele está confirmando que aquele Jesus que ele está chamando ali é o das Escrituras. Porque muitos diziam: Jesus de Nazaré, ele é filho do carpinteiro. Como é que esse cara diz que é filho de Deus, né? Tanto que em Nazaré, Jesus não conseguiu realizar prodígios, né? Porque viram ele, os irmãos de Jesus achavam que ele era louco. E Bartimeu chamou filho de Davi, como estava nas Escrituras, identificando que aquele era o Messias. E a multidão: sai daí, fica quieto, pô, Jesus não vai parar para falar contigo. Mas ele insiste, e na sua fé intensa, Jesus para e fala com ele: o que queres de mim? E ele pede a cura, e Jesus cura não só a sua cegueira, como o seu espírito também, né? Tem mais uma aqui, Luzia? Deixa eu só comentar, porque essa parte de Bartimeu eu acho uma das mais bonitas que tem no Evangelho, porque tem tanto significado, né? Esse largar a capa. E imagina, Jesus, onde ele estava, tinha uma multidão em volta, né? E ele simplesmente vai ali, escuta Bartimeu, imagina, tanta gritaria que devia ter em volta, e pergunta: o que queres que eu faça? Né? Então, é porque Jesus, na sua magnitude, ele conseguia enxergar dentro do coração da pessoa e ver que aquela pessoa ali já não estava disposta a largar as atitudes mornas, né? A sair do local de vítima e ser uma pessoa de atitude, ser uma pessoa protagonista da vida, não olhar para trás, porque quando ele larga essa capa, ele não está sendo morno, muito pelo contrário, ele está seguindo o exemplo de que Jesus deu, e ele segue assim: não, eu vou seguir adiante, eu vou fazer a diferença. A mesma coisa do Zaqueu, ele olhou e ele conseguiu enxergar naquele coração que já estava preparado para receber o seu toque. E isso é muito bonito, e é isso que Jesus faz conosco todos os dias. Ele acredita na gente. Nós não acreditamos, a gente fica na dúvida, né? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? A nossa fé oscila, né? Será que sim? Será que não? Dependendo do dia, a gente tem mais fé ou menos fé. E quando, na verdade, Jesus, ele acredita na gente. Deus, nosso Pai, ele confia na gente. Tanto confia que está aqui, né? Nos ofereceu a vida, nos oferece oportunidades a cada dia, a cada segundo, para que nós possamos exercitar. Exercitar exatamente isso, o nosso melhor. Exercitar, enxergar ao lado. Exercitar, sair do automático, sair desse morno. E começar a realmente a perceber, a captar, a sentir as coisas que estão em volta. As coisas boas e as coisas não tão boas. Porque
Se há uma coisa que não é tão boa, o que eu posso fazer para melhorar? Qual a minha contribuição que eu posso dar? Ao invés de ficar reclamando, né? Que a gente gosta muito de reclamar também, né? A gente reclama, reclama, reclama e acha que o outro é que tem que resolver. Então, é mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. E quando a gente reclama, a gente não está se conectando, né, com os bons espíritos. Então, vamos reclamar menos e agir mais, porque cada vez que a gente está se conectando, age no bem, né? A gente está se conectando com a espiritualidade amiga. A gente está deixando de ser morno e dando a mãozinha lá para os espíritos extremamente, né, de atitudes quentes, né, e vigorantes. E é isso que a gente tem que fazer do nosso dia, tem que fazer da nossa vida. Acreditar, assim como eles acreditam na gente. Porque se Jesus não acreditasse na gente, não mandaria a sua legião de benfeitores nos auxiliar, nos orientar. Então, sejamos humildes, percebamos o quanto ainda precisamos disso, o quanto precisamos crescer, e vamos dar ouvidos, né, a eles, né, a tudo aquilo que eles têm a nos dizer, tudo que tem a nos orientar e todas essas bênçãos. E dar boa noite também aos nossos amigos que estão aí, Kenny, Rosane, queridíssimas amigas trabalhadoras da Casa de Francisco, sejam muito bem-vindas. Brenda, minha querida baianinha, seja bem-vinda. Então, Zé Mauro, contigo. Muito obrigado aí a todos pela presença. E na riqueza do Evangelho, como nós vimos aqui, 2 exemplos de Zaqueu e Bartimeu que tiveram atitude, né? Não foram de atitude morna, eles foram, acreditaram e na sua fé foram recompensados, podemos dizer assim, né? Mas nós temos também, na riqueza dos ensinamentos do Evangelho, um exemplo que é o contrário. É o exemplo daquele que teve atitude morna, que está na parábola dos talentos, né? Onde nós vemos que 2 daqueles que receberam os talentos do Senhor e os multiplicaram, tiveram atitude, o Senhor os reconheceu, os exaltou, mas aquele que teve a atitude morna, guardou o talento, não fez nada, ficou na dele, não, deixa aqui quieto, quando ele voltar eu devolvo, não fiz para menos, mas também não fiz para mais. Esse, o Senhor lhe tirou já o que tinha e o repreendeu. Então, é um exemplo daquele que teve uma atitude morna. Não é para isso que estamos aqui. Os nossos talentos representam muita coisa, né? Quantos têm aí mediunidades, possibilidade de fazer caridade, oportunidades imensas, e ficam quietinhos com os seus talentos guardados, né? Então, precisamos estar atentos. Luzia, você quer comentar alguma coisa ou posso passar o outro caso aqui? Posso comentar, sim. Essa passagem dos talentos também, ela é muito significativa, porque todos nós recebemos nossos talentos, né? Sejam eles materiais ou imateriais. A inteligência é um talento, o dom de ouvir, o dom de falar é outro talento, o dom das artes, outro tem o dom das ciências, o dom da matemática, né? Tantos talentos, o dom da maternidade, né? Do cuidar do outro. Então, o que nós estamos fazendo com esses talentos? Se nós estamos simplesmente enterrando, ou seja, tendo atitudes mornas, né? Atitudes indignas do Pai que nos confiou tanto talento, porque nós vamos ter que prestar conta de tudo isso ao final. O que nos foi confiado? Os filhos que nos foram confiados, as famílias, né, que nós fomos, os cônjuges, e assim por diante. O nosso trabalho, né, o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão, né, que também nos foi confiado, todos esses adjetivos que nós temos, que nos foi confiado, o que nós estamos fazendo com ele? Será que nós estamos multiplicando? Porque é exatamente isso que faz a diferença, que faz, como o nosso amigo disse,
o tempero do sal faz a diferença, né? Ou o talento que a gente multiplica. Porque cada vez que a gente divide conhecimento, que a gente divide o nosso sentimento, que a gente divide qualquer coisa, a gente está multiplicando. Porque até a pessoa que está ali naquele momento escutando, pode até ser que não entenda, mais ou menos, mas aquela sementinha foi plantada. E um dia ela vai germinar. Não se sabe quando, não importa. Jesus espera pela gente séculos. Desde a vinda dele, são 2022 anos, fora antes. E pacientemente, com muito amor no coração, ele espera pela gente, porque ele acredita na gente. Então, por que nós não podemos plantar uma sementinha e também, amorosamente, pacientemente, aguardar que ela desperte no coração daquele irmão? Então, cada um tem o seu tempo. E esse tempo tem que ser respeitado. Eu tenho o meu, Zé Mauro tem o dele, e cada um de vocês tem o seu tempo de despertar, o seu tempo de florescer. E com certeza, todos nós vamos florescer. Mas para isso, nós temos que compartilhar. Nós temos que ter atitudes positivas. Nós temos que sair, né, dessa preguicinha, né, deixar a preguicinha de lado e começar a agir. Dentro das possibilidades, sem agressão, na paz. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, um ensinamento de cada vez. Zé Mauro. É isso aí. Peraí, deixa eu só dar. Tem outra baianinha. Hoje está repleto de baianinhos aqui, queridos. Tailane, Ana Paula, Paulinha, cheio de baianinha querida. Um beijo para todos vocês. Obrigado aí pela presença. Luzia, você falou em tempo aí, eu estou de olho no tempo aqui. Mas vamos lá, mais um caso impressionante de alguém que deixou um exemplo de como se deve agir e não ferir a própria consciência, né? O nome dele é bem estranho, o senhor Janusz Korczak. Na verdade, o nome real dele era Henryk Goldsmith. E eu acho até que esse segundo nome que ele adotou deve ter sido, eu não consegui confirmar, mas deve ter sido por causa da perseguição nazista, ele era judeu, nós vamos ver aqui. E o senhor Janusz Korczak, ele encarnou em 1878 e desencarnou em 1942. Nós temos que o quinto livro do Pentateuco, a Gênese, foi lançado em 1868, quer dizer, quando ele nasceu, já tinha 10 anos do Pentateuco lançado aí no mundo, ou seja, ele já foi um espírita conhecedor da doutrina se espalhando pelo mundo. Foi um educador polonês, ficou conhecido como o Bom Doutor, veio de uma família rica, se formou médico, mas seu verdadeiro encantamento sempre foi voltado para a educação, para os livros, para escrever livros. E vejam, ele estudou com Pestalozzi, estudou também lá em Verdun, na Suíça, onde o nosso Kardec estudou. Então, naturalmente, ele fundou vários abrigos para crianças carentes, e como não podia deixar de ser, o seu método de educação foi inovador, né? Se estudou com Pestalozzi, não poderia ser de outra forma. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial e, durante a Segunda Guerra, ele sofreu intensas perseguições por ser, né, judeu, os ataques antissemitas dos nazistas. Em 1940, os alemães ordenaram que os judeus de Varsóvia se reunissem todos dentro dos muros do gueto. E ele tinha montado um orfanato fora dessa localização. E ele foi obrigado a mudar o orfanato para dentro do gueto, levar todas as crianças. E nessa mudança ele teve um problema. Na verdade, os soldados tomaram um caminhão de batatas dele e ele foi reclamar, foi atendido pelos soldados. Não, está certo, mas quando descobriram que ele era judeu, o espancaram, o prenderam e, graças a Deus, ex-alunos dele, já antigos,
foram lá pagar a fiança e ele foi solto e foi lá para o gueto junto com o orfanato. E ele teve uma longa batalha, trabalhou muito com essas crianças e ele começou a ter uns sonhos premonitórios, né? Ele começou a perceber que a morte se aproximava dele. E ele teve algumas visões e ele escreveu um texto, declarou, eu vou ler só uma frase desse texto. Você veja a consciência espírita que ele já tinha, né? É duro nascer e aprender a viver. O que me resta fazer agora é bem mais fácil, morrer. Ele estava recebendo a intuição de que iria morrer. E o que acontece é que em 1942, esse homem de tanta atitude, ele marchou em frente das crianças do orfanato quando eles foram levados para o trem que os conduziria às câmaras de gás em Treblinka. E ele teve a oportunidade de se livrar do Holocausto. Ele tinha sido do exército, isso poderia livrá-lo. Ele também já era muito conhecido no meio acadêmico, tinha uma representação importante, mas ele não quis usar nada disso. Ele fez questão de seguir com as suas crianças e de morrer com elas. E morreu na câmara de gás com os seus órfãos. E o livro desse homem, o livro chamado O Direito das Crianças ao Respeito, foi usado como base na ONU para a formulação da Declaração dos Direitos Humanos da Criança. Vejam como é que um homem de atitude, né, Luzia, pode chegar a esse ponto. Ele deu a sua vida pela causa que abraçou, não fugiu, não se omitiu e, ao contrário, deixou um exemplo de como se deve agir de modo a não ferir a própria consciência. A gente pode dizer que é mais um desses espíritos preparados para essa atitude tão forte, tão incisiva, né? São enviados mesmo de Deus para nos ensinar. Para dar exemplo que é possível, né? Apesar de todas as dificuldades, foi um período tão escuro, né? Obscuro que o mundo vivia, de perseguições e de maltratos, né? De torturas, e mesmo assim a pessoa não se permitiu perder a coragem, porque é isso que faz a diferença, ter coragem de assumir o que pensa, ter coragem de assumir um ideal, de correr atrás, ver que é do bem e seguir adiante, independente das intempéries. Então, é um homem realmente que marcou a sua vida, marcou na vida de muitas pessoas e nos deixa exemplo. Se no meio de uma guerra ali entre nazistas e judeus ele conseguiu fazer a diferença, né, mas com crianças, pessoas totalmente carentes, necessitadas, né, de apoio, de amparo, e ele conseguiu fazer a diferença, então nós podemos fazer a diferença também na vida de uma pessoa que seja, mas já é o suficiente. Então, sejamos a diferença, aquela diferença positiva. E a vida sempre vai nos dar a oportunidade de ajudarmos, a oportunidade de crescermos, a oportunidade de sermos cristãos. Eu vou ler um texto do livro também, no final, que fala, que eu achei muito interessante, que fala assim: quente ou frio representam as pessoas questionadoras, ativas, determinadas, corajosas, dispostas, inclusive, a dar a própria vida para ver a mudança que desejam acontecendo no mundo, cientes de que a influência do mal somente sobrepuja a dos bons por fraqueza e timidez destes. Aí esse final é de Kardec, né? Na questão 932 do Livro dos Espíritos. Então, como alguém também colocou nos comentários, né? A bondade ainda é tímida. Nós ainda falamos baixinho. Então, vamos ter coragem, né, de falar de peito aberto, de representar realmente Jesus
nas vidas de quem nos cercam, seja os nossos familiares, nossos colegas, ambiente de trabalho. E não precisa falar, é exemplificar. São os nossos atos, são os que vão ensinar muito mais de qualquer outra palavra que nós possamos falar. Então, sejamos o exemplo vivo do Evangelho do nosso irmão Jesus. Zé Mauro. É isso aí. E essa coragem, Luzia, que você falou, é a coragem para assumir uma posição contrária da maioria, né? É a coragem da gente enfrentar, às vezes, uma situação que está estabilizada e agir conforme a nossa consciência. E nós encontramos esse tipo de gente, esse tipo de personalidade, né? Vamos chamar assim, espalhados por todo mundo e em várias épocas. Então, não vamos nos iludir. Hoje temos aí alguns desses, né? Tivemos recentemente aí Madre Teresa de Calcutá, né? E outros, podemos citar vários, e temos, mas dificilmente são percebidos enquanto estão aqui. Por quê? Não chamam a atenção. Eles ficam conhecidos depois pela sua obra, porque eles são muito simples. Essas pessoas são espíritos já preparados e pode observar que eles são humildes, a ponto de tomar essas atitudes com toda a humildade, sem escândalo, sem aparecer, e outros, por muito menos, fazem aí uma festa, né? Eu sou o maior. E eles não precisam dessas grandes revoluções. A grande revolução na vida dessas pessoas é se doar ao semelhante. É esse que é o ato heróico dessas pessoas. E perto de nós, às vezes, tem um desses e a gente não percebe. São pessoas que não passam pela vida sendo indiferentes à situação do momento. Atuam, agem. E parecem ter ouvido aí o apóstolo Paulo conclamando ao trabalho, quando ele diz que deve ser feito com coragem e determinação. Está em Paulo, em Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos aí no finalzinho. Antônio Porto está dizendo, então, um exemplo, Betinho. É. E uma coisa que quando a gente fala de coragem, né, do enfrentamento, né, de ir contra, às vezes, todo um sistema, a gente não está falando de violência, a gente não está falando de agressão. Nós temos que lembrar que Jesus Cristo, ele veio e revolucionou, né? Tanto que ele dividiu o mundo em AC e DC, né? Antes dele e depois dele, né? E com amor, né? Ele era puro amor, ele amava a todos, independente se tinha da classe social, da classe cultural, do passado que a pessoa carregava, todos eram irmãos, e sempre com muito amor, e isso a gente não pode esquecer. Essa revolução, ela é pacífica, né? Vamos lembrar de Gandhi, né? Que enfrentou um exército sem levantar uma arma. Então, é isso que ele vê, a gente não pode esquecer disso, é exercer a coragem, como a gente tem visto nos últimos tempos, pelo meio ambiente, né, que hoje em dia, graças ao primeiro que levantou uma bandeira verde, falando, olha, tem que cuidar do mar, tem que cuidar da floresta, tem que cuidar dos bichinhos. Hoje nós temos uma visão diferente, coisa que não se havia há 30 anos atrás, há 40, 100 anos atrás. Então, são essas pessoas que realmente conseguem levantar uma bandeira, no início são criticadas, mas têm a coragem de seguir adiante, e aí sim, vai causando o despertar das consciências. E aí a gente começa a olhar, realmente, temos que cuidar dos nossos mares, temos que cuidar das nossas árvores, porque senão nós vamos sofrer as consequências, até por inteligência, né, gente? Nós temos que cuidar porque a gente vai sofrer a consequência, seja ela danosa ou não, vai depender dos nossos atos hoje em dia. Então, aqui, a Niura falando que nós temos que dar a voz
aos que não têm. Exatamente isso, Niura. Muito bonito, Niura. Exatamente. Então, que a nossa voz seja sempre de amor, seja pacífica, seja sim, sim, não, não, mas sempre lembrando do Cristo, sempre com amor no coração. Lembrando sempre que o outro que está ali, do outro lado, é um irmão. Talvez num processo evolutivo diferente do nosso, mas é um irmão em evolução. Zé Mauro, quer falar as finais? Eu vou ler rapidinho 3 frases que eu separei, que eu acho que tem tudo a ver com atitude. A primeira diz assim: o mundo pertence aos otimistas, os pessimistas são meros espectadores. Como falamos aqui, ficam se lamentando e têm atitudes mornas. Essa frase é de Eisenhower. A outra diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Acho que quase todos conhecem a frase de Martin Luther King. 2 homens que viveram na sociedade e fizeram grandes progressos. E a terceira: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Essa é do queridíssimo Francisco de Assis. Eu não preciso comentar. Então, estamos chegando já ao final do nosso Passa Rápido. Minha tia querida, dando parabéns, que vocês continuem sendo luz, trazendo excelentes reflexões. É um bate-papo aqui que a gente traz, né, para todos nós, né? Cada um dá o que pode, dá o seu conhecimento, transmitir, a gente vai assim, compartilhando o que a gente tem. Isso aí, como diz um amigo meu, nós somos só espelhos. A luz vem, bate e vai distribuindo para todo mundo. A luz vem deles. Agradeço demais a presença de todos, os comentários, e terça-feira que vem tem mais. Zé Mauro, palavras finais? Vou agradecer a todos, desejar uma boa noite, uma boa semana, com muita paz, que a paz do Cristo esteja com todos nós. Então vamos orar. Graças a Deus, nosso Pai maior, graças a Jesus, nosso irmão querido, governador desse planeta. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho sobre os ensinamentos do nosso Jesus Cristo, do nosso Mestre maior, podendo compartilhar, abençoados sempre pelos benfeitores espirituais, que estejam sempre conosco nesse ambiente harmônico, de alegria, de instrução, um ambiente cristão. E que nós tenhamos sempre a sabedoria de termos as nossas mentes e os nossos corações conectados com esses benfeitores queridos, com o nosso Mestre amado Jesus, com o nosso Pai, Deus. Graças a Deus, tenham todos uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Luzia. Tchau, Zé Mauro.